Na verdade, a gente tem que pensar na coisa bem antes do BBB. Todo oprimido, um dia, pode se tornar um opressor. Quem sou eu para achar que a única cor da pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu para achar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci? Então, eu acho muito lícito, por exemplo, se um pai está estuprando a filha, que essa filha rompa definitivamente e desapareça do mapa. Boa noite, querida Carmen, tudo bem com você? Olá, tudo bem e você? Tudo bem também. Para quem não conhece a Carmen Farage, ela é terapeuta, formada em psicologia, em apometria clínica, em regressão de memória, mestre Reiki. E eu, Rafael, tenho o viés, a abordagem da radiestesia radiônica, que é a técnica de equilíbrio energético sem cunho religioso. Então eu trago o viés, a temática do dia com o viés da radiestesia radiônica e a Carmen com toda a bagagem de espiritualidade, da psicanálise, da psicologia, né, Carmen? Muita bagagem, graças a Deus, né? Graças a Deus, foram muitos anos de estrada. Coisa boa. Carmen, então, para a gente começar conversando sobre a cultura do cancelamento, como é que a Sim. psique entende, a área da psicologia entende, essa coisa de você não se identificar com algo, com alguma ação ou com alguma palavra do que o outro falou, e Uhum. imediatamente você pega e cancela essa pessoa, ou seja, você rejeita, você ignora, você ataca. O que que a psicologia fala a respeito disso? A questão é bem mais complexa do que a gente imagina, sabe? Uhum, Na verdade, a gente tem que pensar na coisa bem antes do BBB. uhum, Nós temos que pensar para dar um suporte para nós, para a gente raciocinar sobre isso. Eu quero citar o Paulo Freire. Paulo Freire certo? tem um livro que fala o título é Pedagogia do Oprimido. Neste livro, ele fala assim, que todo oprimido um dia pode se tornar um opressor. Então, isso significa que, veja, na nossa essência humana mais material, a gente tem essa força interna, né, vamos chamar assim, de sobrevivência, em que precisamos dominar uns aos outros para nos sentirmos seguros. Então, vamos pensar só um pouquinho na história da humanidade, como é de domínio, né? As próprias pessoas querem dominar umas às outras, não é? Então, vamos então esquecer a história, porque isso é muito grande para a gente pensar. Vamos pensar um pouquinho no Brasil. O Brasil é um país de cancelados. Perfeito. O Brasil é um país onde a renda per capita é baixíssima. Então, é um país de oprimidos, de cancelados. E o que aconteceu de alguns anos para cá? A internet fez com que pessoas tivessem acesso fácil, simples e barato à, à expressão. Deu para escutar tudo que eu falei, Rafa? Deu, a sua imagem congelou um pouco, mas o seu áudio não foi interrompido. Ok. A gente chama isso de democratização digital, né? O acesso à Democratização, tecnologia, né? exato. Deu voz aos cancelados. E os cancelados são pessoas que estão aprendendo agora a viver uns com os outros. E porque não tinham esse acesso tão fácil assim. O acesso era restrito à vida doméstica. E a gente sabe que a vida doméstica não é um mar de rosas entre as pessoas, todas de um modo geral, que dirá entre as canceladas. Vou falar assim, né? Vou chamá-los assim. Uhum. Então, agora nós estamos vendo que as pessoas entendem, por conta própria, que elas podem dar opinião. E
equivocadamente, elas julgam só pelo que elas veem através da internet. Então, se alguém chegar na internet e disser que eu fiz algo assim, assado, só de terem dito que eu fiz, as pessoas vão querer me cancelar. Elas não precisam de nenhuma outra prova, a não ser alguém que disse que viralizou, certo? E a intolerância para com os erros cresceu absurdamente, porque cada um é dono da própria verdade e o outro que não me atende na minha expectativa não merece o meu respeito e minha admiração aprovação. mais. Minha aprovação, exato. Uhum. Certo? Você acha, então, Carmen, que eu li uma frase a respeito disso que diz que toda crítica é uma confissão. Porque a gente só critica aquilo que a gente identifica no outro a partir daquilo que existe em nós. Nós só podemos nos conectar com aquilo que nós conhecemos. Então, quando eu lanço para o outro uma crítica, eu, de alguma maneira, reconheço aquilo em mim para que eu possa, inclusive, criticar. Você acha que esses ataques, então, esses cancelamentos, eles vêm também de pessoas feridas, que se sentem inferiores, que de alguma forma... É o opressor que virou o oprimido. Uhum. É o Paulo Freire se expressando através de você. Uhum. Eu só tenho um adendo para dizer que eu não acredito que seja tão linear assim. Eu não vejo no outro o que eu sou. Eu vejo no outro o que eu desejo ser, ou o que eu desejaria ser. Então, veja bem, o que acontece? A massa oprimida, elas elegem meia dúzia de deuses, com D minúsculo. Então, são meia dúzia de estrelas, né, de pessoas, de artistas, um jogador de futebol, uma pessoa que sai na televisão, que é famoso, que fala bem. Elege como sendo o meu ídolo pessoal. Então eu coloco toda a minha expectativa naquele ídolo. Se aquele ídolo não corresponder por algum motivo à perfeição que eu exijo dele, então eu cancelo. Perfeito. E o interessante é que as redes sociais humanizaram os ídolos, né? Os ídolos agora erram, eles traem as esposas, né? Como a gente viu casos recentes, eles não pagam pensão, eles são humanos tanto quanto nós somos, né? Pelo olhar da espiritualidade, Carmen, em essência, estamos aqui materializados no plano físico em virtude das nossas falhas, das nossas imperfeições, porque viemos viver uma experiência de evolução em todos nós, né? Exatamente. Eu acredito mesmo que a gente vai passar por esse momento de caos, mas é um grande aprendizado, né, Rafa? Sim. A gente vai aprender que não dá para idolatrar ninguém. Ninguém é Deus na Terra. Exatamente. Vamos ler alguns comentários então, que estão chegando aqui na caixinha de perguntas. Quem tiver pergunta, fica à vontade para colocar na caixinha. O Antônio está dizendo assim, foi exatamente o que nós estávamos falando agora. Por que vocês acham que as pessoas fazem tanto a cultura do cancelamento com artistas e figuras públicas? Porque justamente essas pessoas criam na massa a ideia de que elas são perfeitas. E quando demonstram, né, que são tão humanas quanto a gente, isso gera em nós uma desilusão, né? O fulano não era aquilo que eu imaginei que ele seria, né? Muito bem, vamos ler mais comentário aqui. A Glenda está perguntando assim, como ligar? Eu acho que ela quer dizer como não ligar com o cancelamento, né? Como é que a gente não dá muita bola? Deve ser como lidar. Como lidar? Pode ser isso. Como é que você acha, Carmen, que a gente deve lidar com o cancelamento? Olha, eu acho que a gente tem, para tudo na vida, a gente tem que tentar fazer o caminho do meio, moderação, não é? Eu não sei se ela está perguntando, por exemplo, se ela for cancelada. Eu costumo pensar que um cancelamento é uma espécie de linchamento virtual, certo? E pode trazer danos seríssimos para uma pessoa. Como que eu vou lidar com isso? Com moderação.
se eu for cancelada nas redes sociais por algo que supostamente eu fiz de errado, eu vou entrar num modo de reflexão. Eu vou pensar se o que eu fiz foi errado, até que ponto eu errei. E como eu fui cancelada virtualmente, eu vou tentar me explicar. Eu vou ser o mais transparente e verdadeira possível. E lidar com a situação do jeito que eu puder, não é? Mas também eu penso que uma pessoa que quer ser famosa demais nas redes sociais, ela vai estar sujeita a isso, né? Eu vi algumas pessoas relatando que sofreram cancelamento e a dor que elas descrevem, que sentiram, é muito grande. Significa, então, que elas estavam escoradas, ancoradas nesse sucesso que é efêmero, que é vazio. O sucesso virtual é virtual, gente. Não tem fundação, não tem base. Palpável, né? Não é palpável. Do jeito que vai, vem. Se você parar de postar um dia, você é esquecido. Então vamos cair na real, gente. Para que ser tão famoso assim? Vamos trabalhar, vamos fazer o que a gente tem que fazer na vida e ser transparente, ser honesto e deixar que o resto venha naturalmente, não é? E que seja verdadeiro, né, Carmen? Sim. A gente não precisa da fama para isso. Está chegando vários comentários. A Márcia fez a seguinte pergunta: como podemos lidar com o cancelamento familiar, sem ser virtual, mas sendo no dia a dia? Eu imagino que aí ela parte de algum princípio da questão dentro de casa, no dia a dia, Sim. sem necessariamente estar ligada às redes sociais. As redes sociais. Então, eu gosto de pensar que o cancelamento é uma moeda de dois lados, tá? Se por um lado é muito ruim a gente pensar que vamos cancelar alguém por um erro que ela cometeu, para mim é tão ruim ou mais você permitir que questões absolutamente impensáveis continuem acontecendo sem que ninguém faça nada. Então tem coisa que tem que ser cancelada, gente. Não tem saída. Agora, de que forma vamos fazer esse cancelamento é que são elas, né? Mas como que nós vamos permitir violência gratuita? Nós estamos vivendo um tempo bem bizarro, né? Sim. Nós temos políticas extremistas que disseminam ódio, que disseminam fake news. Fake news, violência gratuita e odes a armamento e desfazendo da ciência como se a ciência tivesse possibilidade de refutação. A ciência é a ciência, não tem como refutar. Então, são posturas que eu acho que insuflam nas pessoas mais, vamos dizer assim, mais que não tem mais, não tem muito o pensamento próprio, né? Que vão muito por conta daquilo que elas veem superficialmente, são os mais superficiais, melhor dizendo, né? Insuflam nelas uma postura muito desagradável e a gente acaba tendo que cancelar, porque também não vamos sofrer retaliações e espancamento virtual sem fazer nada. Certo? Claro. A Caroline trouxe um comentário interessante. Pensar diferente hoje em dia traz cancelamento. As pessoas querem ficar nos seus guetos alienantes. É o direito ao contraditório, né? De um pensamento que talvez seja um pouco diferente do seu, mas que pode de alguma maneira te ajudar a ser melhor, a pensar de uma outra ótica, né? Eu gosto de pensar que o pensamento contrário ao meu me faz pensar. Partindo do princípio que eu ainda não estou pronta, que eu não sou perfeita, se você vem com uma opinião que é diferente da minha, eu não vou me aferrar à minha, achando que eu estou disputando com você um pensamento. Disputa de pensamento é burrice. Nós vamos, então, abrir uma boa discussão. E você vai argumentar comigo por que você acha que eu estou errado.
e eu vou contra-argumentar com você a minha postura. Se eu entendi que você tem razão, eu falo, olha, eu não tinha pensado nisso. Sabe que você tem razão, Rafa? E é tão bacana a gente poder ampliar a nossa... Agora, o que nós temos visto é o contrário, né, Rafa? As pessoas falam assim, não, a Terra é plana. Mas por que você acha que a Terra é plana, gente? Não, porque assim, vá para aquele lugar. Pronto, tá bom. Eu ia falar o palavrão, mas eu achei melhor respeitar a plateia. Sim, tá certo. Tem um exemplo disso, do pensamento contraditório, que foi aquele livro que o padre Fábio de Mello escreveu com Leandro Carnal, né? Sim. Porque um espiritualista religioso versus um filósofo cético, ateu. Né? Ateu, e eles, assim, enriquecem muito a discussão, né? Exatamente. Do ponto de vista um do outro, sem necessariamente atacar, mas trazendo no campo da ideia um outro olhar, né? Isso. É muito interessante muito interessante. esse contraste, né? Naquele livro a gente pode ver com clareza como que nenhum de nós é perfeito e que as ideias precisam ser colocadas mesmo assim, na prateleira para a gente ver e discutir. É maravilhoso. Perfeito. Eu acho maravilhoso. Perfeito. A Suzy está dizendo que foi bloqueada nas redes sociais depois de parar com as amizades falsas. Então eu acho que começou no mundo real, ela foi se afastando de pessoas que não tinham muita sintonia com a vibração dela, com o projeto de vida, com o momento, e aí essas pessoas também acabaram saindo das redes, né? Uhum. Olha, ter 1 milhão de amigos, vamos deixar para o Roberto Carlos? A gente não precisa ter 1 milhão de amigos, a gente precisa ter poucos e bons amigos. E vamos, então, praticar a moderação. A gente não precisa sair por aí vociferando contra ninguém, acusando, agredindo. Isso é terrível, porque isso é destrutivo, né? Isso é primitivo. Ao mesmo tempo, Carmen, e aquelas pessoas que se sentem acuadas, que se sentem tolhidas de manifestar o que sentem, o que pensam, que têm medo de se expor, de falar em público, pelo medo do cancelamento. Isso aí é o extremo oposto da situação, né? Então, e também, embora seja o extremo oposto, eu acho que cai na mesma questão de você não ter vida própria, sabe? De você ter insegurança e querer, precisar, né, de algo maior para você se escorar, para você se sentir seguro. Isso é tão perigoso. Eu gosto de falar que as pessoas são móveis, elas não são imóveis. Se você escora em alguém para ser feliz, esse alguém aqui morre, vai embora, esquece de você, não te quer mais, e aí você cai. Vamos ter escora própria, né? Nossas próprias pernas. Exatamente. E o outro tem que ser paralelo a nós. Perfeito, caminhando junto, né? A Elizabeth está dizendo o seguinte: a opinião que eu tenho hoje pode não ser a opinião de amanhã. Vai muito do pensamento evolutivo, a gente tem que se permitir mudar de ideia, né, Carmen? A gente não é um poste, né? Exatamente. Por isso somos móveis. Então a gente precisa mudar de ideia. Imagina se tivéssemos as mesmas ideias da Idade Média. Imagina se tivéssemos apenas as ideias de Newton ou de Descartes. Veio Einstein e falou: Newton, meu filho, tem mais coisa para você saber. Certo? E depois de Einstein, veio ainda gente como Niels Bohr, por exemplo, que disse coisas que fez o Einstein dizer assim: Deus não joga dados com o universo. Eu não acredito nisso. Perfeito. Então a gente não vai ter que mudar. Né? Não é aleatório. A gente tem que ter essa capacidade de mudar com o tempo. Nós estamos num tempo de profundas mudanças. Quem tem dificuldade de mudança deve estar sofrendo demais, tá? E essas mudanças, gente, são necessárias. Nós vamos sair de uma era da Terra, né, do planeta, para entrar numa nova era. Essa nova era será de expansão da consciência. Nós vamos acessar outros níveis de conhecimentos em nós. Isso é maravilhoso. Da mesma forma que os homens da Idade Média, eu falo homem com H maiúsculo, homens e mulheres. Ser humano. Saíram da Idade Média e expandiram a mente para entrar na era moderna, para entrar
né, a era industrial e depois na eletrônica, nós vamos agora entrar numa outra era. Essa era virtual, ela virá para nós. Da mesma forma que houve sofrimento para passar das eras anteriores, terá agora também sofrimento para passar para a próxima. Mas nós temos que confiar. Perfeito. E há de se trabalhar nesse momento, Carmen, o desapego, né? O desapego também a ideias, né? Ideias fixas, principalmente. Principalmente. Né? A Keila trouxe um comentário interessante. Boa noite, me pego pensando o que o universo acha a respeito do cancelamento em todos os sentidos. A gente poderia trazer, Carmen, um pouco do vínculo do julgamento? Como é que a espiritualidade enxerga o julgamento? De apontar o dedo? Sim, isso é ótimo da gente pensar. Porque essas pessoas que cancelam, elas estão usando como justificativa a justiça. E para a espiritualidade, não existe diferença entre justiça e vingança. Justiça é sinônimo de vingança. Quando eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos, na verdade, eu estou me vingando do outro. E vingança é uma ação muito destrutiva. Então a gente tem que evitar fazer justiça com as próprias mãos, tá? Linchamento Perfeito. Não pode descer nem mesmo virtual. Todo mundo tem direito a errar. Olha, vamos lembrar de Jesus, que foi pregado na cruz, porque ele era diferente da maioria da sua época, e todos acreditavam que ele estava errado. Todos acreditavam que ele era arrogante, prepotente, de se dizendo o Filho de Deus. Foi pregado numa cruz. Então, gente, a gente não sabe de nada ainda. Vamos evitar maiores julgamentos, porque isso é vingança para o mundo espiritual. E não se sentir dono da razão, né, Carmen? Dono da verdade absoluta, né? Eu queria responder 2 comentários aqui, estão chegando muitos comentários semelhantes, aí eu já vou responder os 2. A Priscila disse assim: Rafa, deixa essa live salva, muitas pessoas precisam ter acesso a esse conteúdo. Aí eu já vou ler o outro na sequência para responder os 2. O outro é da Suzy. Suzy perguntando assim: terá meditação hoje? O assunto está muito assertivo. Queria agradecer pelo carinho, muita gente comentando sobre a pauta de hoje, do assunto. Então eu vou brevemente explicar. Nas quartas-feiras, às 21 horas, a Carmen e eu, nós temos esse projeto Energia Lumine, que é um momento da gente ter um espaço assim, de mais interação, de proximidade com a audiência, de acolhimento terapêutico. A gente fala de universo, de espiritualidade, toda semana a gente traz uma pauta. Então, para a gente conversar com mais profundidade, para a gente ficar mais à vontade, sem correria, a gente não faz meditação nesse dia, tá? Para que a gente tenha mais tempo de estar com vocês. E sim, essa live sempre fica gravada, tanto no Instagram, quanto nos nossos canais no YouTube. O meu canal é @viaenergia e o canal da Carmen, @Instituto Lumine. Todas as nossas redes são padronizadas. Quem está gostando do papo, está achando interessante, clica no aviãozinho aqui embaixo e chama seus amigos para participar, tá bem? A Carmen tem muito conteúdo para compartilhar, eu também tento contribuir. De vez em quando a gente chama pessoas para a audiência, a gente sempre está lendo comentários. Então esse momento aqui é de mais intimidade, de mais liberdade de tempo, né, Carmen? Para a gente não falar com correria, que senão tem que começar a meditação. Então hoje não tem meditação, mas tem muito conteúdo de muita profundidade para a gente discutir a respeito, a gente tira dúvidas da audiência e tudo mais. Gente, o Rafa está sendo modesto. Ele também é uma pessoa inteligentíssima e tem muito conteúdo. Ele está sendo modesto. Não cai na conversa dele, não, tá? Obrigado pelo carinho. Fiquei sem graça agora. Obrigado pelo carinho, cara. Vamos continuar aqui a nossa rodada. Então, a Kátia está falando assim: não me exponho muito na internet por receio do cancelamento agressivo que possa me fragilizar. Como lidar? Então é justamente aquilo que a gente falava do extremo oposto, né? Onde você começa a se anular também por medo da rejeição, né? Então, o que você tem para esconder né, na sua vida que você tem tanto medo? E outra coisa, para que você vai postar a sua vida pessoal na internet? Por que você não escolhe
um nicho, né, que você domine para falar daquilo que é importante, ok? E quando você for cancelada por aquilo que você fala e a pessoa não gostar, você vai explicar. Você vai chamar a sua audiência e vai explicar o que for possível. Se ainda assim não adiantar, porque a gente vê isso acontecendo muito, eu sempre penso que o universo nos traz lições para a gente repensar a vida e ver o que aquilo está tentando dizer para mim, sabe? A gente passa por situações muito difíceis em qualquer profissão, mesmo nós que estamos engajados nessa profissão de ajuda humanitária, a gente se depara com gente de tudo quanto é jeito, né, Rafa? Sim. E muitas vezes a gente é acariado, a gente é agredido, e sim, não adianta sim. explicar, porque tudo que você fala volta contra você, sim. né? E aí eu falo, olha, ok. Eu até comentei isso com a Carmen uma vez, eu vou dividir com o público para vocês verem. Eu sempre falo, gente, terapeuta é tanto humano quanto os demais. Nós não estamos acima das leis, a gente tem problema, a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem uma vida normal que todo mundo tem. Inclusive, pessoas que nos cancelam, né? Eu já passei pela experiência, com todo o carinho que eu recebo aqui no Via Energia, as pessoas falam, pô, o conteúdo é tão legal, tem sempre uma coisa interessante, eu faço live, eu faço vídeo no IGTV, eu respondo pergunta nos stories, aí todo dia pela manhã eu posto uma reflexão bacana. A gente tenta assim fomentar, né, um pouco de engajamento para dar uma ideia justamente de comunidade, para que as pessoas se sintam acolhidas, para que elas possam participar de todo o processo. Aí muita gente começa a conhecer o trabalho e quer saber um pouco mais da radiestesia, para fechar consulta, né? Então é parte também do nosso trabalho, a comunidade. E mesmo com todo o carinho que eu recebo, eu já fui cancelado de gente dizer assim, você tem positividade tóxica, né? Já trouxeram isso para mim. Então eu tive que lidar com isso também. Foi, né, parte do... A gente não está acima desse tipo de situação, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Basicamente, quem está por trás dos cancelamentos é uma pessoa raivosa, geralmente. Então, pessoas feridas ferem, né? E pessoas curadas curam, né? Exatamente. Essa pessoa raivosa, ela vai ter que encontrar um motivo para colocar em você, para projetar em você a raiva dela. Perfeito. E a gente vai aceitar só se deixar, se quiser, né? Exatamente, exatamente. A vida não é o que o outro faz com a gente. A vida é a maneira como nós reagimos ao que o outro faz com a gente, não é verdade? Exatamente. A Clarice que está sempre com a gente, falando assim sobre a questão do diálogo. Se o outro não se dispõe ao diálogo, a troca de ideias vira um monólogo, né? E aí não existe nenhuma relação de amizade, de profissional, de casamento, se é uma relação de mão única, né? Você não tem a outra via para trocar, não é, Carmen? É isso que eu falo, que o cancelamento é uma moeda de duas faces. Tem hora que não tem jeito, você tem que cancelar. Então, se uma pessoa te agride gratuitamente, se ela é tóxica, você cancele, não tem como. Agora, não precisa fazer um estardalhaço com isso, você não precisa colocar a pessoa na forca, você não precisa botar ela exposta ao linchamento público, porque aí você está indo longe demais. Apenas se afaste da pessoa e, né, vai viver sua vida. Exatamente. Aí, quando você falou que você está indo longe demais, eu queria trazer um comentário da Ana Micheli perguntando, existem consequências kármicas para quem julga e cancela? Aí a gente pode falar de karmas sobre essa pergunta, né? Sim, com certeza. É exatamente isso, né? Eu acho que as situações da vida são sempre testes, partindo do princípio de que aqui é uma escola, a gente está sempre sofrendo testes, concorda? E esses testes vão mostrar se a gente, até que ponto a gente está pronto. Então eu falo assim, se a gente tirar metade mais um tanto, o bom a gente passa de ano, senão a gente toma pau. Tomar pau é nascer de novo com um baita de um karma para você dissolver. Aí você vai sofrer na pele aquela porcariada que você fez antes. Certo? Exatamente, exatamente. E a gente tem que buscar, eu falo muito isso nas sessões de radiestesia, né? Que sobre, às vezes as pessoas vêm e a gente identifica, inclusive, a necessidade de fazer regressão, porque tem processo de vidas passadas para elaborar, para enxergar. E as pessoas falam assim, mas então,
eu sofro tanto. Aconteceu um caso de uma filha que sofreu abuso sexual do pai. Certo. E que isso era kármico em virtude de questões de vidas passadas que ela havia causado dores também, né, naquele homem, né, que veio a ser o pai dela. E ela me perguntou isso, assim, como lidar com essa situação do pai, que naturalmente não havia ali uma boa relação, né, em família, e como é que ela tentava evoluir dentro dessa situação e não andar para trás. Claro que com um acolhimento, com muito respeito, com muito cuidado. Eu contei a ela também um pouco da maneira como eu encaro a vida, que é pela preguiça, né? Ela falou assim, mas como assim a preguiça? Eu falo, a preguiça me faz evoluir muito. Para mim, o meu processo pessoal não é uma verdade absoluta como a gente está colocando, né? Sim. Como é que a preguiça me evolui? Eu falo, gente, eu tenho tanta coisa de vida, como todo mundo, né? A gente não está acima da lei. Eu tenho tanta coisa de vida passadas que eu vi resolver e coisas para evoluir agora, para aprender, que eu falo assim, gente, eu já tomei tanta lombada na vida, aqui ó, a minha cicatriz do câncer que eu tive na tireoide, né? Foi um momento assim, muito difícil na minha vida lidar com esse processo. Eu já tomei tanta lombada nessa vida atual, tanta coisa que eu tive que aprender, coisa para elaborar, para ressignificar, que eu falo assim, eu não quero voltar aqui para passar pelos mesmos problemas. Imagina eu ter que voltar para viver tudo de novo, porque dessa vez, como você coloca, eu tomei pau, né? Não passei, né? Então, assim, esse desejo de ir para frente, sabe? Isso fala, a preguiça fala assim, se eu tiver de voltar para viver tudo de novo, eu não quero. Vamos resolver o que tiver de resolver, né? Muito bem. Beleza. É isso mesmo. Tem mais comentários? Estou buscando mais comentários. Aqui está chegando muitos comentários e às vezes a letrinha vem muito miudinha, eu não consigo ler. Deixa eu ver esse aqui da Amanda. Vamos ver se a gente consegue ler. E se o cancelamento for em prol do bem-estar de todos, ainda assim pode-se considerar o cancelamento uma virtude? Será que é virtude? Não sei. Pode ser. Pode ser isso que ela está perguntando. Sim, eu acho que o problema é quem julga, né? Quem é que determina que não é para o bem de todos, ok? O certo e o errado. Assim, eu tenho um pensamento que eu sempre falo, mas que eu quero que vocês tomem com um pouco de cuidado. Eu falo assim, gente, se todo mundo estivesse certo, se a maioria estivesse certa, o mundo está maravilhoso, certo? Sim. Então eu tenho uma restrição a pensar que se todo mundo aprovou, é porque está certo. Não. Se todo mundo aprovou, é porque a maioria precisa daquilo. Então, se todo mundo elegeu uma figura para ser o máximo, é porque a maioria precisa daquele elemento. Quem não está de acordo e está sofrendo mesmo assim, está vivendo um karma coletivo. A partir desse karma coletivo, eu vou decidir o que é melhor para mim. Eu vou decidir de que maneira eu vou viver esse karma. Se eu vou me afastar de todos, procurar uma outra vida para mim. Eu vou, tentar viver recolhida, ou eu vou aceitar que isso é o que tem para o momento. Vai depender da minha vontade, do meu livre-arbítrio. E é nesse ponto que eu gosto de dizer para as pessoas que livre-arbítrio existe, mas nem tudo me convém. Então a gente tem que ter a sabedoria de escolher o que nós vamos fazer quando não concordamos com a maioria. E de que maneira vamos agir ao nosso favor, causando o mínimo de sofrimento para o outro, mesmo que o outro esteja errado. Então, eu acho muito lícito, por exemplo, se um pai está estuprando a filha, que essa filha rompa definitivamente e desapareça do mapa. Vai viver a vida dela longe desse pai. Né? Parte da história dela aprender a lidar com a figura do pai ausente, distante, né?
É Sim. parte do processo. Agora, Concordo. o que ela não pode é matar o pai. Ela não Sim, pode prejudicar o pai porque ela foi prejudicada, porque isso é sim. vingança, não é Uhum. justiça. Ou E seja, aí, justiça é vingança, né? e aí ela não está resolvendo o que ela veio resolver. Vai tomar pau, vai ter que voltar para resolver de novo, Isso, né? Sobre exatamente. essa questão do julgamento, Carmen, que a gente está falando aqui, de não apontar o dedo para o outro, de não se colocar num lugar que só a sua verdade é a que importa, né? Só o seu olhar. Eu trouxe uma reflexão aqui do Mário Sérgio Cortella, né, do Certo. filósofo. Eu vou ler um texto dele, é curtinho, são só 2 parágrafos. A turma aqui do Via Energia está acostumada, eu sempre trago um texto, leio alguma coisa. Eu achei que seria cabível, né, Pertinente. Uhum. pertinente para a nossa conversa. Ótimo. Então, o texto se chama Quem és tu, do Mário Sérgio Cortella. Ele começa assim: Quem és tu? Quem é você? Quem sou eu? Tu és um indivíduo entre outros 7 bilhões de pessoas de uma mesma espécie, entre outras 3 milhões de espécies do planeta Terra. Planeta esse que se situa no Sistema Solar, parte da Via Láctea, que é uma galáxia entre outras 200 bilhões de galáxias do universo. Universo esse que pode coexistir entre outros universos possíveis. Quem sou eu para achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu para achar que a única cor da pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu para achar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu para achar que o único sotaque correto é o que eu uso? Quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu pratico? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do subtroço. Eu achei muito legal. A gente é coisa de Maravilhoso. estelar, né? A gente é nada, né? Então, ele falou uma coisa muito importante que nós não falamos ainda. Uhum. O que tem por trás do cancelamento e do ódio chama-se ego. Então, nós achamos que nós somos o máximo. Nós achamos que estamos dominando O centro do mundo. o centro do universo. Uhum. Então, o dia que a gente abrir mão dessa necessidade, desse ego absurdo, não é? Nós vamos aprender a ter empatia, compaixão, entender a dor do outro, entender que o outro tem defeitos e que ele não pode ultrapassar certos limites da minha sobrevivência, tanto física quanto emocional, psíquica e espiritual, mas que ele também tem o direito de fazer o caminho. Porque se formos a vidas passadas, nós vamos ver que há algum tempo atrás a gente era assim também. A gente já fez coisas absurdas lá atrás. E, no entanto, nós quisemos ter uma oportunidade e Deus nos deu. Nós nascemos de novo, levamos bordoada e conseguimos mudar, certo? Muito então, bem, a gente tem que pensar mesmo. nisso, né? Essa empatia e a compaixão pelo outro. E cada um lê o mundo, né, Carmen, a partir da sua lente, né? Que a lente do outro pode ser diferente da sua, a criação, a cultura, os valores. Então, realmente é meio que se colocar no lugar do outro e falar, peraí, deixa eu me colocar lá primeiro para ver, né, qual que é a dor do outro, qual é o ponto de vista, né? Vamos fazer mais uma rodada de comentários aqui. O Antônio está comentando, está maravilhosa mesmo a live. Muito obrigado por esse conteúdo. Muito obrigado, Antônio, pela presença. O Antônio está sempre com a gente. Uhum. A Paulinha está falando que empatia acima de tudo. É muito importante mesmo a gente sair do nosso trono, né? Achando o rei da cocada, né? A Clarice dizendo, vocês dois têm muito conteúdo, ajudam muitas pessoas. Obrigado, Clarice, pelo carinho. Quem mais tem, às vezes eu me perco aqui nas perguntas. A Caroline trouxe um pensamento. A fragilidade é a nossa medida mais precisa de coragem. É a força versus a fraqueza, né? Paz versus a guerra, né? São os extremos que se complementam. Muito bem. Chegando uma pergunta aqui da Loureiro Eliane. Por que as pessoas têm essa necessidade de agressão virtual? Como a gente estava comentando, né, Carmen? Pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam, né?
a gente coloca no outro, para fora, aquilo que tem dentro de nós, né? É. O desejo da agressão também passa, você acredita que passa pelo ego? O desejo de agredir o outro, de se sentir inferior, talvez? Sem dúvida, passa pelo ego. A necessidade de se sentir seguro no mundo. Eu posso tudo. Nós somos seres que ancoramos na ilusão do desejo. Eu quero, vai ser do meu jeito, vai ser assim. Quem não fizer do meu jeito está cancelado. Não é? Tem uma baita de um ego aí. Mesmo que essa pessoa tenha sofrido, a gente sabe até da história da infância dela, que ela sofreu, mas é justamente essa pessoa que sofreu, que não teve sabedoria para lidar com isso ainda, não lidou com o autoconhecimento de uma forma bacana, que vai querer passar para frente, projetar no outro a dor que ela não dá conta de carregar com ela. E aí você trazendo, Carmen, essa questão, então, que a gente se liberta da necessidade de agredir o outro, de cancelar o outro, na medida em que nós procuramos autoconhecimento. Eu te devolvo que técnicas, que ferramentas que você conhece para autoconhecimento? Olha, quando queremos acessar o espírito, nós temos que acalmar a mente. Acalmando a mente, a gente baixa os hertz, né, do nosso cérebro, baixa essa vibração, né, cerebral, e aí a gente acessa com isso uma outra camada quântica que supostamente, vou falar assim que fica mais próprio, nós vamos acessar um outro de nós, o nosso eu superior. Então, quando você faz meditação, você está acessando essa camada. A regressão de memória é uma ferramenta que, além de levar você ao estado meditativo, vai te explicar o porquê. Então, é fundamental que a gente aprenda a fazer meditação, mas que, além disso, você queira elaborar a história, porque elaborar a história é adquirir expansão de consciência, é adquirir propriedade sobre você mesmo, sabedoria interna, que vai colocar você num outro patamar. Você vai olhar as coisas de longe, você vai ser o observador, ao invés de ser o degladiador, certo? Você acredita também que o Reiki pode ajudar como ferramenta de autoconhecimento? O Reiki, assim como a meditação, é uma ferramenta de acalmar a mente, né, de trazer uma energia sutil que vem para nós do universo, para que a gente possa limpar os corpos sutis, desentupir os chakras, né, deixar os chakras livres com a sua vibração própria, né, que ele precisa ter, para que a gente possa trazer sabedoria. Então, o Reiki também é uma ferramenta maravilhosa, né? O Reiki chakras... também é curativo. Maravilhoso. Os chakras que a Carmen se refere, pessoal, são vórtices de energia que nós temos ao longo de todo o nosso corpo, que fazem o controle das nossas glândulas, né? As glândulas têm o papel de cuidar do nosso metabolismo, de produzir as energias necessárias para digerir alimento, para você descansar, os hormônios que nos fazem vivos. O que controla essas glândulas são esses chakras. Então, é a partir dessa teoria que nós afirmamos que as doenças físicas, elas se estabelecem, elas são uma somatização de algo que está em desequilíbrio no nosso energético e no nosso emocional. Então, o Reiki também é uma técnica para você controlar, né, esses chakras, fazer a limpeza não só dos chakras, mas da água, né? Faz uma cabaninha assim no copo d'água, né, cara? Da comida, manda Reiki para a natureza, para os pets. Essa semana eu estava recebendo uma pessoa na radiestesia que está aplicando Reiki, ela fez nosso curso de Reiki, e ela está aplicando Reiki no gatinho dela que está doente, e ela coloca lá as mãozinhas no gatinho e ele recebe Reiki. Achei muito legal. Dá para fazer em pet também, né? Dá. Os bichinhos amam. Eles ficam até de barriguinha para cima, assim, os olhinhos fechados. Vamos ler mais comentário, então. A Keila está trazendo o seguinte: cada um oferece o que transborda, e vocês dois transbordam tanta coisa boa, gratidão. Muito obrigado, Keila, pelo carinho. A Keila está sempre presente com a gente, né? Vamos lá, tem mais comentário aqui, chegando. O problema do cancelamento, o Antônio está dizendo que o problema do cancelamento, para mim, também tem a ver com a falta de empatia, né?
de você se colocar como dono da razão, né? Eu estou certo e você está errado, apontando o dedo, né? Uhum. Muito bem. A Nesa Vale, fico pensando em quem uma pessoa pensa que é para achar que pode cancelar o outro. Ela pensa aquilo que o Mário Sérgio Cortella falou, né? Ela Esse é o pensa que é centro do universo. o centro de todo o universo, né? Esse texto do Mário Sérgio é muito legal. Muito Pode legal. deixar que a live vai ficar gravada, assim, muita gente perguntando se vai ficar gravado. Aline, todos nós temos o livre-arbítrio. Carmen, como é que você entende o livre-arbítrio versus a missão que a gente vem manifestar, os karmas que a gente vem trabalhar? A gente tem mesmo o direito de fazer qualquer escolha? O livre-arbítrio é uma cilada Uhum. das grandes. Tem alguns espiritualistas famosos, como o Trigueirinho, por exemplo, que fala que a gente, não era para a gente ter livre-arbítrio, que foi um desvio, que fomos deixados por conta própria, por nós mesmos, por nossa própria vontade, digamos assim. Quisemos ser livres a este ponto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, é através dessa lei do livre-arbítrio que a gente bate com a cabeça na parede até perceber que ali não tem porta. Aí a gente fala, nossa, não aguento mais bater a cabeça na parede. Né? Deixa eu virar de lado. Quando você vira de lado, você vê que tem porta. Então, o livre-arbítrio é isso. É você ter o direito de errar até aprender. Nós estamos num planeta, escola, em que a gente aprende por ensaio e erro. Muito e a gente bem. aprende. Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Exatamente. Uhum. Então, quer dizer, no fim das contas, a gente vem com um caminho já traçado, né? Com a nossa história de vidas passadas, de processos kármicos que a gente vem resolver. A gente não é colocado, eu falo isso muito nas sessões de radiestesia para as pessoas, quando a gente vai ver sintonia no pêndulo, né? Sintonia com o pai, com a mãe, ver se é kármico, se não é. A gente não é colocado naquela família ali por acaso. Nós não temos pessoas ao nosso redor com situações onde nós estamos envolvidos naquelas situações, não é para nos castigar, é porque a gente tem algo a aprender com aquela situação ali, né? Com certeza. Veio encaixadinho para nós. Bem encaixadinho. Então, nesse sentido, a gente entende assim que não existe o livre-arbítrio. Eu não posso fazer o que eu quiser da minha vida, não é por aí. Existe uma programação, eu tenho coisas a manifestar na vida pessoal, profissional, eu tenho algo a fazer por mim e pelo todo, né? E isso também eu tenho algo a aprender. Maravilhoso. Isso também passa pela questão da espiritualidade, né? Não viver só na matéria também, que é o que a pandemia está nos ensinando, né? Sim. Uhum. A pandemia, ela tem também esses dois lados, né? A moeda de dois lados, que se por um lado nós estamos confinados, por outro lado nós estamos abrindo a mente. Nós estamos tendo a possibilidade de pensarmos, né, sem agir por enquanto. Agora, se chegamos a esse ponto, é justamente porque nós temos visto as pessoas usarem o livre-arbítrio de forma totalmente indiscriminada. Né? O abuso da liberdade nos trouxe até esse momento que nós estamos aqui. E aí a gente vai ter que agir com moderação. Enquanto isso, a gente está prisioneiro, né? Assim, amordaçados, literalmente, tendo que botar máscaras. Luciana dizendo, live maravilhosa, um aulão. Obrigado, Luciana, pelo carinho. Olha quem está aqui, Carmen, nosso aluno de Reiki, o Romilson. Romilson! Maravilhoso. A cada live vocês se superam. Gratidão, Rafael, mestre Carmen. Obrigado pelo carinho, Romilson. Obrigada, Romilson está sempre com a gente também. Está chegando muito comentário, eu estou até me perdendo aqui, porque tem uns que eu já li, tem outros que não. Vamos lá, a Luciana dizendo, livre-arbítrio é uma cilada, nunca tinha pensado nisso. Pois é, a gente não é tão livre quanto a gente acha que é, né? A Kátia está dizendo, adoro vocês dois, gratidão por compartilhar tanto carinho e saber. Muito obrigado, Kátia. A Aline fez uma pergunta, Carmen, existe dentro do cancelamento a pessoa querer ser você e viver sua vida? Sim, eu acho que aquele que a quem inveja, desenha quer né? comprar, acho que é por aí, será? A inveja, né? A inveja é um
uma emoção bem destrutiva, muito parecida com a agressividade, né? A inveja é o avesso do amor, tá, gente? Do amor, não, do desejo, desculpa. O amor está fora disso. A pessoa que inveja, ela não pode ser amorosa, melhor dizendo. Então, ela quer ocupar um lugar que ela não sente que dá conta. Então, primeiro, ela idolatra você. Como ela não pode chegar até você, ela passa a querer te destruir, para tentar, de alguma forma, superar você. Se ela te destrói, significa o quê? Que ela é mais poderosa que você. Então, tem uma inveja, mas a inveja, na verdade, é a vontade de ser como você é. Né? Muito bem, é isso mesmo. O Antônio fez um comentário interessante. A meditação ajuda demais na intuição, né? Bom demais, faço toda manhã. Sim, Antônio, ajuda muito a intuição, a sua conexão com a espiritualidade, ao equilíbrio emocional, né? A gente fala tanto aqui nas lives, né? A Carmen e eu já falamos a respeito disso, que 2020 nos mostrou que luxo é você ter equilíbrio emocional, é você estar bem consigo mesmo, saúde mental, né? Que foi uma coisa tão difícil para as pessoas lidarem, né, no ano de 2020 e começaram a perceber a importância disso. Muito bem. Mais perguntas chegando aqui, deixa eu buscar. Tudo seria mais fácil se não tivéssemos o livre-arbítrio, diz a Ellen. Como é que a gente ia conseguir evoluir, Carmen, na sua opinião, se nós não pudéssemos fazer escolhas? Vai chegar um ponto que isso não será um problema. Assim que estivermos mais evoluídos, porque a maioria de nós que está no planeta Terra hoje já esteve num mundo melhor, mas por algum motivo não deu conta de sustentar isso. Então teve que vir para um planeta escola que tem leis especiais de ação e reação, né? Livre-arbítrio, para aprender por ensaio e erro, através do sofrimento. Mas vai chegar um momento em que nós adquirimos uma sabedoria boa o suficiente para não precisarmos fazer escolhas, porque já saberemos. Quando sabemos, não há dúvidas. A gente só faz escolhas porque temos dúvidas. Ou isso ou aquilo. O que eu vou escolher? Eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher qualquer um dos dois. Eu vou experimentar esse então, vamos ver no que vai dar. Mas quando eu for sábio o bastante, eu não vou ter essa dúvida. Eu não vou lutar entre o isso e o aquilo. Eu já sei o caminho, eu já estarei no caminho. Então, não há necessidade do livre-arbítrio. A liberdade não vai depender da minha escolha. Ok? Sim, perfeito. A Maria José, que também é nossa aluna de Reiki, está dizendo que está aprendendo muito, que vai assistir novamente a live e vai compartilhar. Obrigado, Maria José, pelo carinho. Gratidão pela oportunidade de você estar aqui com a gente de novo. Carmen, muitos comentários chegando, mas assim, o horário da live já está chegando pertinho do fim. Você quer deixar uma mensagem, um recadinho sobre as suas rodadas de regressão também? Você está toda semana no YouTube, né? Exatamente. Eu queria convidar a todos para assistir às minhas lives São ótimos bate-papos no YouTube. Todas as terças-feiras, 21 horas, eu trago sempre um convidado que é terapeuta Lumine, também da nossa casa Lumine, para falar sobre a regressão de memória sob vários ângulos, porque a regressão de memória ela abarca em si muitas coisas inimagináveis. Então nós estamos mostrando para as pessoas qual é o alcance dessa terapia maravilhosa que inclui regressão de memória. Então eu convido vocês para assistirem essas lives e especialmente no dia 2 de março vai ser uma live muito especial, vai ser uma live em que eu vou tirar dúvidas das pessoas, porque eu vou abrir a matrícula para o curso de formação em terapeuta de regressão de memória, tá? E eu gosto de explicar que essa regressão de memória, essa técnica, ela é nossa, da nossa casa. Foi canalizada por mim através dos meus mentores de luz, tá? Então tá convidado, tá aí o convite.
Assisti, pessoal, a live ontem da Carmen no YouTube, foi muito legal sobre equilíbrio emocional. Achei a terapeuta incrível. Muito É, legal mesmo. Vocês estão de parabéns pela iniciativa, viu? obrigada. E toda quarta-feira, pessoal, a gente está aqui às 9 da noite conversando sobre espiritualidade, sobre equilíbrio emocional, falando de tudo um pouco, trazendo comentários, né, participações. Esse é o momento assim mais light, sem meditação, para a gente conversar com mais calma. Amanhã, Isso. quinta-feira, tem meditação aqui no Instagram. E não se esqueçam do sorteio que está acontecendo lá no Via Energia, do sorteio de uma terapia de relacionamentos com a terapeuta a Priscila Pires. O sorteio vai ser na sexta-feira no perfil dela. Obrigado pelo carinho, então, Carmen, mais uma vez, viu? Pela presença, foi muito bom, como sempre. Rafa, é sempre bom ficar com você aqui. Pessoal, muito obrigada pela assistência e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.